Daí, pessoal, mais uma resolução. No intervalo que vai de 0, inclusive, até π sobre 2, inclusive, a solução da equação 4 vezes seno ao cubo de x menos 4 vezes cosseno ao cubo de x igual a 5 vezes seno de x menos 5 vezes cosseno de x é dada pelo conjunto. Então, eu tenho aí uma equação trigonométrica não muito simples, né? E ela já inicia a partir de uma particularidade matemática que não é muito comum, não é uma situação assim comum de se verificar nas resoluções. Então, normalmente não se lembra, né, dessa situação, que é o quê? Que é esta parte aqui, ó. Esse início aqui, ó, ele é bastante singular. Que eu tenho aqui uma diferença de 2 cubos. Então, isso aqui é um produto notável também, né? Ou ele se transforma num produto notável também. Só que ele está na forma fatorada. Então, não é um caso muito comum, que é a diferença de 2 cubos. Então, eu vou lembrar para ti aqui como que é a diferença de 2 cubos. Eu vou usar esse espaço em branco aqui. Acho que essa questão aqui vai precisar de bastante espaço. Vou aproveitar aqui, ó. Então, diferença de cubos, tá? Então, assim, ó, se eu tenho um valor a ao cubo menos um valor b ao cubo, diferença de cubos, não é o mesmo que a menos b ao cubo, tá? Isso aqui é uma outra situação. Isso aqui também é um produto notável, cubo da diferença, tá? Mas não é isso, não é o caso, tá? Aqui é uma diferença de 2 cubos. Como que se faz a fatoração desta diferença? Tu vai ter aqui, no início, vai ter um parêntese a menos b. Então, é uma diferença normal em primeiro grau, multiplicando pelo um outro fator, que daí é a ao quadrado, mais ab e mais b quadrado. É quase que um trinômio quadrado perfeito, ó. Não tem o 2 aqui na frente, ó, tá? É sem esse 2, tá? Não é que eu esqueci, é que não tem mesmo, tá? Então, esse aqui é o caso da fatoração. Então, a diferença de 2 cubos fica assim. Fica a diferença multiplicado pelo quadrado primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, para começar, eu teria que lembrar disso para agir nisso aqui, ó, tá? Então, nota que já começa crespo o negócio, tá? E aí nós vamos lá. Olha só, fazendo então essa transformação. Eu vou vou colocar esse 4 em evidência aqui. Eu acho que fica apropriado, né? Então vou colocar o 4 em evidência. Vou até escrever o menos possível porque eu acredito que o espaço aqui vai ser curto. 4 que multiplica seno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x igual, vou colocar em evidência esse 5 também, já aproveitar aqui, ó, 5, e aqui eu tenho seno de x menos cosseno de x. Esse fator aqui vai me ajudar depois. Bom, vamos adiante. Aí agora eu vou partir para essa diferença de cubos aqui, ó, tá? Então fica o que? Fica diferença entre eles, então fica seno de x menos cosseno de x, ó, tô fazendo isso aqui, ó, a menos b, seno de x que multiplica cosseno de x, vezes aí o quadrado primeiro, então seno ao quadrado de x, mais o produto seno vezes cosseno, né, a vezes b, então seno de x vezes cosseno de x, e mais o quadrado segundo, cosseno ao quadrado de x. Ok? Então, tudo isso é só essa diferença de cubos aqui.
E aí, olha só, o 4 está multiplicando aqui na frente, ó, tá? Então, isso que eu fiz, ó, isso aqui é isso aqui tudo. Tá? E isso também é igual a 5 que multiplica seno de x menos cosseno de x. Ok. O que eu posso enxergar aí? Bom, vou continuar aqui com 4 que multiplica seno de x menos cosseno de x vezes, e aí tu vai tateando esse exercício assim, ele é um exercício que tu vai fazendo à medida que tu vai fazendo. Aí eu tenho aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, lembra da fundamental, né? Isso aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Então vai diminuir um pouquinho aqui, ó, 1 mais seno de x vezes cosseno de x. Deu uma diminuída, igual a 5 que multiplica seno de x menos cosseno de x. Olha só, nesse ponto aqui eu já vou determinar uma raiz. Eu posso, olha só, pegar este seno aqui que está multiplicando, ó, seno de x menos cosseno de x, passo para cá dividindo, ó. Seno de x, cosseno, para cortar com esse aqui. Posso fazer isso, mas antes eu vou aproveitar que está assim para descobrir uma raiz. Porque pensa, olha só, se esta expressão, seno de x menos cosseno de x, se eu enxergar aqui como zero, ó, é tudo produto. Se isso aqui for zero, automaticamente isso aqui é a mesma expressão, também é zero. Aí eu tenho 4 vezes 0 vezes isso, é a mesma coisa que 5 vezes 0, vai dar zero dos dois lados. Então eu já tenho uma raiz aí. Olha só, vou colocar aqui, ó, que seno de x menos cosseno de x é igual a zero. Porque se for igual a zero, a igualdade se verifica. E aí então eu tenho que seno de x é igual a cosseno de x. Como o x pertence de 0 até π sobre 2, ou seja, de 0 graus a 90 graus, isso aí é o que? É primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, onde é que o seno é igual ao cosseno? Bom, tem que lembrar, né, que seno é igual ao cosseno no 45 graus. Então, aqui eu já tenho que x, ó, é igual a 45 graus, porque o seno é igual ao cosseno. Tenho aí a primeira raiz, vou chamar de x1. Só que as respostas não estão em graus, estão em radianos, né, que é uma resposta mais adequada. Transformando 45 para radianos, isso é o mesmo que 180 por 4, para dar 45. Então é π sobre 4. Eu já tenho uma raiz. Π sobre 4. Deixa eu marcar aqui, né, que é uma conquista já. Primeira raiz, π sobre 4. Então, eu tenho aqui, ó, π sobre 4, tenho aqui π sobre 4, tenho aqui π sobre 4, aqui eu tenho π sobre 4. Então, só fica eliminada a letra B. Ok. Vamos à luta. Lembra que eu falei que ia pegar esse seno de x menos cosseno de x, ia fazer divisão? Vou fazer isso. Espero que eu não me arrependa. 4 que multiplica seno de x menos cosseno de x vezes 1 mais seno de x vezes cosseno de x. Aqui eu vou deixar igual a 5 e esse aqui fica dividindo. Seno de x menos cosseno de x. Fiz a falsa passagem, né? Esse aqui, ó, foi para lá dividindo. O que eu ganho com isso? Bom, simplifico, né?
seno de x menos cosseno de x, seno de x menos cosseno de x. Aí eu vou ficar com 4 que multiplica 1 mais seno de x vezes cosseno de x, e isso é igual a 5. Bom, já diminuiu o tamanho pelo menos. Aí eu posso jogar esse 4 aqui dividindo 5 quartos. 6 se é uma boa, 5 pode ser, né? Posso passar para cá dividindo. Então vamos fazer isso. 1 mais seno de x vezes cosseno de x é igual a 5 quartos. Eu estou resolvendo uma equação, lembra? Resolver a equação, o objetivo é isolar o x, né? Então vou jogar esse 1 agora para cá, menos, né? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Seno de x vezes cosseno de x. Ficar muito embaixo, vai ficar feio isso aqui embaixo. Vou fazer aqui do lado. Ó, vai ficar assim, ó. Seno de x vezes cosseno de x é igual a 5 quartos menos 1. Ó, este 1 eu tirei daqui, ó. Fiz a falsa passagem e ficou menos 1. E aí, então, seno de x vezes cosseno de x é igual a 5 quartos menos 1. Eu posso pensar que é o mesmo que 1 aqui é 4 quartos, né? 1 é 4 quartos, 5 quartos menos 4 quartos dá 1 quarto. Então, isso aqui está dando 1 quarto. Ok. E agora, seno de x vezes cosseno de x igual a 1 quarto. O que eu ainda posso dar uma melhorada aí? Bom, olha só. Seno de x vezes cosseno de x, me lembra o seno do arco duplo, se eu tivesse um 2 aqui na frente. Ó. Então eu vou fazer isso. Eu vou tirar aqui, ó, 1 sobre 4 é o mesmo que 1 sobre 2 vezes 2. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse exercício aqui não é muito fácil, hein? Vai ficar assim, ó, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso é igual a 1 meio. Tá, professor, mas por que ficou 1 meio? Porque aqui esse 4, ó, o que ele é? Ele é 2 vezes 2. Aí um desses dois, ó, eu joguei para lá multiplicando. Aí ficou 2 vezes seno de x vezes cosseno de x igual a 1 meio. Mas por que isso? Porque aí 2 vezes o seno vezes o cosseno é seno do arco duplo. Então isso é a mesma coisa aqui, seno de 2x. Então seno de 2x é igual a 1 meio. E aí eu cheguei numa estrutura bastante razoável para resolver, né? Já estou numa equação com uma situação imediata aqui, né? Seno de 2x igual a 1 meio. Então agora eu vou para essa continuação aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então eu tenho assim, ó, que seno de 2x é igual a 1 meio. Aí eu vou te lembrar que quando for se seno de 2x é igual a 1 meio, então eu posso dizer que seno de 2x é igual a seno de 30 graus, né? Seno de 30 é 1 meio. Seno de 30 graus é 1 meio.
E aí 30 graus é o mesmo que π sobre 6. Então, isso aqui é o mesmo que seno de π sobre 6. Se seno de 2x é igual a seno de π sobre 6, observa que esse 2x está fazendo papel de π sobre 6. Então, 2x é igual a π sobre 6. Então, é o mesmo que esse 6 vai para lá, dá 12x igual a π. X é igual a π sobre 12. E aí eu tenho a minha segunda raiz, que eu vou chamar aqui de x2. Segunda raiz, então, x é igual a π sobre 12. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aí π sobre 12, tenho π sobre 12 aqui, tenho π sobre 12 aqui, π sobre 12 aqui. Essa já foi eliminada, então eu elimino a letra A agora que não tem π sobre 12. Se bem que π sobre 12 pode ser uma raiz não válida, né? Porque tem que pertencer ao primeiro quadrante. Enfim, mas a princípio eu estou marcando aí o que eu estou encontrando, tá? E aí vamos para outra situação, que é a busca da outra raiz. Bom, o que eu raciocinei contigo aqui? Ó? Que seno de 2x é igual a 1 meio, então quem tem seno igual a 1 meio é o π sobre 6. Mas tem um outro arco que também tem seno igual a π sobre 6. O seno igual a 1 meio, que era o arco de segundo quadrante correspondente. E como se encontra isso? Bom, tem uma regrinha que fala que para encontrar outro arco é π menos o x. O arco, né, que seria π menos π sobre 6. Então, o outro seno de 2x é igual a seno de 5π sobre 6. De onde eu tirei 5π sobre 6? Peguei π, diminuí π sobre 6. Isso aqui é como se fosse 6 sobre 6. 6 menos 1, 5. 5π sobre 6. E aí eu tenho que 2x equivale a 5π sobre 6. Se seno de 2x é igual a 5π sobre, seno de 5π sobre 6, 2x é igual a 5π sobre 6. Aí esse 6 vai para lá multiplicando 12, esse 12 joga de volta, x igual a 5π sobre 12. E aí eu tenho a terceira raiz, que eu vou testar ainda, né? Ainda vou testar. Mas a princípio aí eu tenho essas três raízes, ok? Bom, só para, assim, ó, de repente tu pode ter ficado com dúvidas sobre esse 5, de onde vem esse 5π sobre 6 aqui, ó. Então vou fazer um desenho aqui, ó. Olha só. O arco que eu encontrei para seno igual ao meio foi o 30 graus, ou seja, π sobre 6. Foi o 30 graus, tem seno igual ao meio, ou π sobre 6. Então estaria por aqui, ó. Então esse arco aqui tem o seno igual ao meio, tá aqui o seno. Seno igual ao meio, esse pedacinho aqui é o meio. Mas se eu projetar aqui para cá no segundo quadrante, ó, eu vou encontrar um outro arco em segundo quadrante que também tem seno igual ao meio. Aí pensa comigo, se aqui é 30, essa diferença aqui é 60, essa diferença aqui é 60. Então aqui tem que ser 90 com 60, esse arco é o 150. E 150, se eu passar para π radianos, dá 5π sobre 6. Tá?
É um outro raciocínio para chegar no 5π sobre 6, tá? Na regra prática, como se faz em seno? Para seno, como se faz? Se faz π menos o arco. Né? Então, como eu já tinha encontrado aqui em primeiro quadrante π sobre 6, eu fiz π menos π sobre 6. Aí tu encontra o arco correspondente em segundo quadrante. Se tu não quiser fazer o desenho, né, para enxergar isso, daí pode usar a regra direto, π menos o arco. Bom, então a princípio eu tenho essas três raízes, né? Tenho as três raízes. Quais são as três raízes? π sobre 4. Deixa eu marcar aqui, ó, π sobre 4. π sobre 12 e 5π sobre 12. E aí tem que verificar se elas são válidas. Serão válidas, né? Porque aqui dá 45 graus, π sobre 12, 180 sobre 12, vai dar 15 graus. E aqui 5 vezes π sobre 12 também dá menos do que, seria 5 vezes 180 sobre 12, aqui vai dar 15, 5 vezes 15 dá 75, também é uma raiz válida, né? Porque eu tenho que ficar entre 0 e 90. Então as três raízes ficaram entre 0 e 90, e aí eu fico realmente com a letra C. Tá? Então tá aí um exercício bem chatinho, né? De transformação de equação trigonométrica, e já começa com uma diferença de cubos. Então é um exercício que não é dos mais simples. De qualquer forma, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.